Academia de Xadrez, Dama H3. Eu sou o professor Ricardo, tio Rico na área. Então, nessa aula de número 59, vamos conversar sobre tática e estratégia. São dois temas importantíssimos do xadrez e que tem que estar bem claro na cabeça de todo jogador. Tem que estar muito bem definido o que são temas táticos e o que são temas estratégicos. Pela minha experiência aí de dar aulas, eu percebo que muitos jogadores confundem, misturam os temas, tá? Não sabem diferenciar bem o que é tática e o que é estratégia. Isso tem que estar muito claro na cabeça, para só assim você conseguir, aos poucos e cada vez mais, ir melhorando no xadrez. Então vamos começar aqui falando sobre o conceito de tática. Então, tática são manobras e lances que aproveitam oportunidades imediatas. São ameaças de curto prazo. Então, são aqueles lances que obrigam o adversário também a responder rapidamente, normalmente no próximo lance, ou no máximo ali 2 lances à frente, tá? São aquelas ameaças diretas que a gente fala. E estratégia? Estratégia é o conceito de acumular pequenas vantagens que no futuro serão decisivas, serão determinantes. Aquele acúmulo de pequenas vantagens que lá no futuro vai se tornar uma grande vantagem. Então é a capacidade de elaborar planos de longo prazo, né? Estratégia sempre tem a ver com planos. E o jogador tem que ser capaz também de mudar os planos no meio de uma partida, se aquele plano dele não estiver dando certo. Ou se ele encontrar no meio da partida um plano ainda melhor do que o que ele elaborou no começo, do que ele pensou no começo da partida, né? Então vamos dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil. Vamos começar falando de exemplos de tática. Então, exemplos de tática são aquelas ameaças de capturar alguma peça, aqueles ataques diretos, né? São temas táticos, garfos, aqueles ataques duplos, ou pode ser até ataques triplos, né? Garfos de 2 dentes, garfos de 3 dentes. Então, aqueles ataques duplos ou triplos. Ameaça de cravadas, de espetos, combinações, aqueles sacrifícios que vêm com lances forçados, normalmente com cheques, com cravadas, com aquelas ameaças bem fortes depois de algum sacrifício, né? Ameaça de cheques ou checkmate. E um tema tático pode estar interligado com outro, né? Aquela ameaça de ataques descobertos, quando o adversário nosso posiciona aquela peça numa casa que, se outra sair da frente ou se um peão avançar, vai vir bomba. Então, são ameaças mais diretas que obrigam também o adversário a responder de maneira mais direta, tá? E exemplos de estratégia. Exemplos de estratégia já é um pouco mais complexo. A gente já pensa um pouquinho mais a longo prazo, tá? Por exemplo, segurança do rei. Eu melhorar a minha segurança do rei ou piorar a segurança do rei do adversário. Já seria um tema estratégico. Outro tema estratégico: melhorar a minha estrutura de peões. Fazer aquela estrutura de peões saudável, em harmonia, que um peão defende o outro. Tá tudo bem conectado ali, né? Ou simplesmente piorar a estrutura de peões do meu adversário. Criar debilidades, por exemplo, como um peão isolado ou um peão dobrado no exército do meu adversário. Então, ou melhorar a minha estrutura ou piorar a do adversário. Posição e atividade das peças, ou seja, melhorar
a posição das minhas peças, melhorar ali o raio de ação dela, de tornar a peça mais ativa. Ou fazer o contrário para o meu adversário, ou seja, piorar a posição de alguma peça do meu adversário, né? Ou deixar alguma peça do meu adversário passiva, ou seja, piorei a posição da peça dele, né? Isso são temas estratégicos. Outro tema estratégico: criar desequilíbrios de material. Por exemplo, duas torres contra a dama, ou dama contra duas torres. Outro desequilíbrio de material. Por exemplo, eu ter o par de bispos, que é uma vantagem estratégica bem grande a longo prazo. Meu adversário, por exemplo, ter cavalo e bispo, ou par de cavalos. Numa posição mais aberta, ter o par de bispos seria uma vantagem estratégica. Numa posição mais fechada, ter o par de cavalos já seria talvez mais interessante. Ou a longo prazo, a posição abrindo, o par de bispos vai ser sempre mais forte. Então você tem que sempre avaliar ali na hora do jogo também qual seria o melhor desequilíbrio ali possível. Cavalo e bispo contra par de cavalos contra par de bispos, né? Duas torres contra dama, ou dama contra duas torres. Numa situação, uma coisa vai ser melhor, na outra situação, outra coisa vai ser melhor. É o poder de elaborar o plano ali dependendo de cada partida. Outro tema estratégico: adquirir vantagens posicionais. Então, cada vez que você melhora a posição do seu exército, seus peões, das suas peças, do seu rei, você está adquirindo uma vantagem estratégica. E você pode fazer ao contrário do seu adversário. Piorar a posição dele também é uma vantagem estratégica. Olha um exemplo de vantagens posicionais. Colocar a torre na sétima, né? Torre na sétima, ela normalmente tem um poder incrível no xadrez. Dominar o centro, domínio do centro. Normalmente quem domina o centro vence as partidas, tá? Outra vantagem posicional bem legal, bem grande: ganhar espaço, ganho de espaços de território. Então, quando eu aumento o meu território, quando eu ganho espaço para o meu exército, eu automaticamente diminuo o espaço e o território do meu adversário. Então, uma outra vantagem estratégica bem interessante. Com mais espaço, eu consigo manobrar melhor minhas peças, tenho mais seguranças para movimentar minhas peças. E o adversário fica sempre encolhido ali, com pouco espaço, sempre apertadinho. Então é uma vantagem estratégica bem interessante, tá? Então tem que estar isso bem claro na cabeça do jogador. Temas estratégicos, temas mais posicionais, de longo prazo. Temas táticos, ameaças mais diretas, de curto prazo. Mas, olha só o que está escrito lá no final dessa planilha e com o fundo amarelo. A tática é o cão de guarda da estratégia e uma boa estratégia possibilita grandes temas táticos. Então a tática sempre está ligada com a estratégia. Então, a tática depende da estratégia, a estratégia depende da tática e vice-versa. Eles vão sempre caminhando juntos, tá? Então, um bom nível de tática ali, uma boa visualização de lances táticos e possibilidades táticas vão também fazer com que a sua estratégia seja melhor definida. E o ao contrário também é verdade. Quando a sua estratégia está bem feita, você vai acumulando pequenas vantagens, lá no futuro talvez possibilite uma jogada tática muito forte, tá? Grandes temas táticos. Então eles estão sempre interligados. Quando você pensa em um, você pensa no outro e vice-versa, tá?
Então essa foi uma aula básica aí de tática e estratégia para você nunca mais confundir esses temas. Grande abraço, até a próxima aula aí. Valeu!